Empresas sustentáveis no exterior. Onde encontrar, como investir, qual a rentabilidade e como de fato saber se elas são sustentáveis ou não, e a melhor forma de você conseguir acompanhar isso com o mínimo de trabalho e o máximo de resultado possível. Se você ainda não conhece esse quadro, estamos no Encher a Carteira no Exterior, onde ao vivo, todos os meses, há quase um ano, investimos R$ 500 em dólar no exterior para ensinar você, na prática, como é que você encontra os melhores ativos, como é que você monta uma carteira e você se prepara para se tornar um investidor de longo prazo em dólar. Então, sem mais delongas, vamos para a aula de hoje. Se você já conhece o quadro, você sabe como que é a ordem que a gente faz aqui as apresentações. Hoje eu vou inverter. Em vez de começar mostrando nosso resultado do mês, eu vou começar mostrando a nossa estratégia para esse mês, para já entrar de fato no tema de como que você encontra empresas sustentáveis, depois mostrar os resultados. E você que acompanha o canal, por favor, comenta aqui embaixo se você prefere nessa ordem ao contrário, porque muita gente clica aqui no vídeo para ver a parte da estratégia em si, então eu vou começar com ela que eu acho que facilita um pouco a vida aqui de todo mundo. Então, antes da gente ir direto para nosso site, para vocês entenderem como é que você busca essas empresas, o que é que você avalia nelas, e na aula de hoje, já dando um mini spoiler, nós vamos investir em ETFs. Então, vamos dar um passo para trás e responder duas perguntas. Primeira pergunta: o que é uma empresa sustentável de fato? E segunda pergunta, o que é uma ETF? Visto que nós vamos buscar empresas sustentáveis na forma de ETFs. Vamos lá. Empresa sustentável tem uma série de categorias, uma série de critérios para uma empresa ser classificada como sustentável. E muitos desses critérios, eles não são tão padronizados. O mais famoso de todos é a nota ESG, que é Environmental Sustainability Governance, na verdade, que é uma nota ou um critério que as empresas são avaliadas na parte environmental, que é de ambiental, a parte social, de inclusão, políticas sociais, tanto externas quanto internas, e a governança da empresa em caso de transparência. Um problema já de cara com isso é que uma empresa pode, por exemplo, estar pegando boa parte do lucro dela e doando para uma instituição que ajuda a proteger a floresta amazônica, a proteger refugiados da Síria, refugiados da Ucrânia, e em paralelo está produzindo toneladas de lixo tóxico que ela está descartando no rio próximo dela e não está colocando isso no relatório. É óbvio que isso é um caso extremo, porém uma empresa se declarar sustentável e mostrar ações sustentáveis é algo razoavelmente complexo de você ter certeza que aquilo é de fato fidedigno. É óbvio que no longo prazo isso não tende a perdurar, porém você que está investindo numa empresa sem conhecer todos os fatos, torna um pouco mais complexo você buscar de fato aquela empresa que é sustentável sem você acompanhar muito de perto ela e continuar acompanhando. O que não sei se é o seu caso, mas não é o meu, eu não quero gastar o meu dia olhando a empresa semana a semana o que está acontecendo com ela. Quem te fala que tem que fazer isso não tem a mentalidade de renda passiva. Os investimentos têm que ocupar o mínimo do seu tempo e o seu tempo tem que ser ocupado com a sua carreira, com o seu trabalho, com a sua família, com as coisas que de fato te geram valor, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, muito cuidado com o que você considera uma empresa sustentável. É uma empresa que os créditos de carbono dela, ela devolve para o ambiente? É uma empresa que tem uma parte social muito inclusiva? Eu não sei. Você também tem o seu critério do que é uma empresa sustentável como um todo e eu tenho o meu. Isso é um pouco mais abstrato. Então, meu primeiro grande conselho para você é: pegue o seu conselho, o seu critério do que é uma empresa sustentável, se você quiser investir diretamente, e siga ele. Se você gosta de uma empresa pelo que ela faz pela sociedade, pelo produto dela, óbvio, não deve investir só por isso, tem que aprender a analisar os números também, mas invista pelo que você acredita, pelos seus valores. Esse investimento nunca é ruim, porque mesmo que ele der um prejuízo, você fez do lugar certo, do jeito certo. Nunca concentre capital em nada, que aí é um risco desnecessário, mas a parte de sustentabilidade você pode ter uma abstração. Mas vamos lá, por que eu estou falando isso? Para jogar na parte de ETF e te explicar como é que eu invisto em empresas sustentáveis. Um ETF, bem simplisticamente falando, é um conglomerado de empresas. É um fundo de investimento que investe em um conglomerado de empresas que seguem uma regra específica. Ou seja, nada mais é do que um fundo de investimento que não tem um gestor, é um fundo passivo, que segue uma regra, uns critérios, e se as empresas cumprirem esses critérios, eles entram na ETF. Por exemplo, a ETF no Brasil, para facilitar seu entendimento, a ETF do Ibovespa, que é o BOVA11. Dentro do ativo BOVA11, ele mantém em carteira, por regra,
as empresas que estão listadas no Ibovespa, no índice. Então uma empresa entrou no Ibovespa, ela entra na BOVA11. Ela saiu do Ibovespa, ela sai do BOVA11. A gente pode ter também uma ETF que investe só nas 10 maiores empresas. Então ela vai investir nas 10 maiores empresas, sem um gestor decidindo arbitrariamente. E aí que entra o ETF de sustentabilidade. ETFs que podem investir em empresas que têm tal pré-requisito, que trabalham com energia limpa, que investem em empresas que têm inclusão social, que investem em empresas que não têm emissão de carbono positiva. Então você pode buscar ETFs nos Estados Unidos que existem mais do que 4 mil. 4 mil ETFs existem mais do que isso. No Brasil acho que não chega nem a 100. Na verdade, são poucas dezenas. Estamos evoluindo nisso, mas tem muito espaço para crescer. Para atender o critério que você quer. Então nós vamos buscar ETFs hoje que investem na parte sustentável. E aí entram as perguntas que eu propus no começo da aula. São rentáveis? Vale a pena? Como é que eu sei que elas são de fato sustentáveis ou não? E como é que eu procuro, como é que eu encontro? Então, como esse quadro aqui é o quadro mais didático do nosso canal, vou mostrar para vocês na prática como é que tudo funciona, abrindo aqui o Google, como é que você pesquisa, quais são os principais sites que eu utilizo para analisar, principalmente ETFs, como é que eu comparo elas entre si. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal para você ser notificado, eu não, você, sempre que eu postar um vídeo novo. E deixa o like para eu entender que tipo de vídeo, que tipo de conteúdo você mais gosta. Um balizador muito bom para mim, para qualquer youtuber, é quantos likes tem um vídeo para saber o conteúdo, direcionar e agregar para você. Então, sem mais delongas, vamos lá. Comecemos aqui do nosso site, tá? Para procurar ETFs sustentáveis, olha só a dificuldade aqui, ó. Vai no Google e digita ETF Sustainable, legal? E você vai abrir aqui a página. Eu gosto muito desse site, ETFDB, né? Que é ETF Database, tá? A gente vai usar ele bastante hoje aqui. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma lista de ETFs que se auto-intitulam como ETFs sociais, ETFs sustentáveis, responsáveis em termos ambientais, com nota ESG elevada. E uma dica para você é você pegar exatamente na ordem que ele te oferece e analisar as 5 primeiras, legal? Então aqui você já fazendo isso, você já tem uma lista das ETFs para você analisar. Se você clicar de repente aqui na primeira, que é a Earth, você, no próprio site do ETF Database, ele vai abrir para você várias informações importantes e interessantes sobre essa ETF. Você pode pesquisar várias coisas aqui dentro dela. Eu, particularmente, gosto de usar o site ETFDB Database para encontrar a ETF e eu gosto de analisá-la no site etf.com. Eu acho que é muito mais amigável para o usuário, as informações são mais completas, a gente vai analisar daqui a pouco aqui, e eu acho que fica muito mais intuitivo e simples para você conseguir analisar uma ETF dentro desse site. Você pode utilizar como você quiser, tá? Eu vou usar o site do etf.com, estou falando para você como que eu faço e acho que tem muito sentido. E se eu entrasse no site do nada aqui, Matheus, para pesquisar e encontrar as empresas, você vai vir aqui em Tools, são ferramentas, ETF Screener, que vai fazer literalmente um screen, uma busca pelas ETFs, e aí você pode filtrar. Você pode filtrar, por exemplo, eu quero empresas. Empresas são equities. Eu quero ETFs de empresas que são large, meca e mega caps. Você pode buscar empresas de growth, de crescimento, de valor. E se você der um Ctrl F aqui na parte de Clean Energy, você pode pesquisar ETF de energia limpa. No caso, não apareceu nenhuma ETF de energia limpa, porque nenhuma ETF cumpre esses pré-requisitos. Se eu tirar as empresas gigantes e as empresas grandes, ela me dá uma lista aqui de ETFs para você pesquisar. Um outro jeito bem legal também para você conseguir pesquisar empresas sustentáveis é você dar um Ctrl F e vir aqui em ESG. Na realidade é lá embaixo, tá? Você pegou o site aqui, você desce, você pode conseguir por uma nota ESG, tá? Temos inclusive uma aula que eu estou deixando aqui, se eu lembrei, sobre como que você analisa, quais são os critérios detalhados de uma empresa ESG, que é basicamente uma nota para a parte ambiental, que é o E, S de social e G de governança. Então eu quero pegar as melhores empresas ESG. Então eu vou pegar a empresa de 9 até 10. E ele vai trazer para a gente todas as ETFs que tem a nota de 9 a 10 no quesito ESG de sustentabilidade. Sempre organize por valor de ativos para você evitar entrar em ETFs muito pequenos, tá? Temos uma lista aqui já. VGT, XLK, a gente vai inclusive analisá-las e compará-las na aula de hoje. E aqui já tem uma coisa importante para você entender. Esses critérios, eles são um pouco subjetivos. Só que esses fundos, essas empresas, esses gestores, estão o tempo inteiro olhando para isso, buscando entender no detalhe, acompanhando esses relatórios. Quando você compra uma ETF, é diferente de você comprar uma ação. Eu comprei uma ação da Apple, da Microsoft, da Monster, da Chipotle, qualquer empresa que eu comprei,
eu vou acompanhar os resultados da empresa. Eu previamente avaliei a empresa, tanto a parte quali quanto a parte quanti, e eu vou acompanhando a parte quantitativa dela para garantir que ela continue entregando os resultados que ela vinha entregando antes ou na expectativa que eu tinha quando eu comprei a empresa. De fato, uma ETF você compra e deixa o gestor trabalhar, porque tem muitas empresas dentro. Por exemplo, o VU é uma ETF que nós temos do S&P 500, tem 500 empresas na carteira. O VTWO, que é ETF de pequenas empresas, tem 2.000 pequenas empresas na carteira. Você não vai acompanhar todas. Então a ETF, quando você compra, é porque você acredita na proposta daquele pacote, daquele comportamento. E o acompanhamento é muito mais distante, muito mais de longe do que de uma ação. Legal? Então voltemos aqui para o nosso site. Então nós vimos aqui que temos a VGT, nós temos a XLK e na outra pesquisa que nós fizemos aqui da parte sustentável, esse primeiro link, aparece a primeira aqui, a Earth. Legal? O que a Earth faz, qual que é a proposta dela? Aí lembrando que eu uso agora para analisar o site etf.com. E também, Matheus, vale a pena comprar todas? Vale a pena comprar uma só? A gente também na aula de hoje, vou mostrar para vocês como é que vocês comparam a ETF. Eu cruzo uma com a outra para ver se ela de fato tem os mesmos ativos dentro. Você pode pegar duas ETFs que às vezes tem uma proposta parecida e elas são iguais. Você está comprando a mesma coisa duas vezes, o que não tem sentido. Ou às vezes ela tem uma proposta parecida, mas vão em empresas diferentes e elas não são a mesma coisa, aí tem sentido você comprar. Para dar um mini spoiler, a gente vai usar esse site aqui, que é o terceiro site de ETFs que eu uso, que é o ETF Research Center, tá? Que a gente vai cruzar as ETFs e vou te explicar para você como é que a gente faz para ler isso aqui. Mas comecemos do começo, tá? A Earth, o que ela faz? Aqui tem uma descrição que é um resumo, tá, do que ela faz, aqui um pouco mais detalhado. Ela ela rastreia empresas globais, focada para contribuir de um ambiente social mais sustentável. A parte ambiental e a parte socialmente sustentável. Ela tem uma taxa de administração razoavelmente alta, 0,55% ao ano, não uma taxa baixa, se for comparar com o VU, que é 0,03%. Ela tem uma nota AAA do ESG, que é quase a nota máxima. E o que ela faz de fato? A gente está vendo aqui uma explosão do que ela de fato mantém em carteira. Ela mantém no portfólio dela empresas ao longo do mundo que estão envolvidas de uma maneira mais eficiente, usando recursos naturais, na qual 50% da receita, 50% ou mais da receita vem da parte de 6 ramos. Energia alternativa, energia eficiente, os green buildings, os prédios, os imóveis verdes, por assim dizer, a parte sustentável de água, poluição, prevenção e controle e agricultura sustentável, legal? E também elas ficam atentas para a parte de controvérsias de ESG, elas ficam buscando possíveis fraudes. Então é um fundo que vai fazer o trabalho, é uma ETF um pouquinho mais ativa, né, porque tem a parte um pouco subjetiva, mas tende a fazer o trabalho que eu não quero gastar meu tempo fazendo, mas eu quero estar exposto a essas empresas. Ela tem 250 empresas em carteira, o que eu acho um número bem legal. Quanto mais empresas tiver, para mim melhor, porque está menos concentrado em uma ETF ou não. A gente for olhar a rentabilidade histórica dela, aqui ó, nos últimos 10 anos, ela deu na média 12% ao ano, nos últimos 5 anos 15% ao ano, nos últimos 3 anos 18%, e em um ano ela deu um retorno negativo de 9%, nos últimos 3 meses um retorno negativo de 11%. Se você está vendo isso enquanto nós estamos conversando, enquanto eu estou gravando no mês adequado, que é março de 22, estamos vivendo a guerra da Rússia e da Ucrânia. Se está vendo esse vídeo em 23, ou 27 ou 29, ele ainda tem muita validade, porque o conceito ele é eterno. Então, mesmo empresas que têm de energias sustentáveis tendem a sofrer em épocas de guerra e de crise. Ela investe 32% nos Estados Unidos, 14% em Hong Kong, 9% na China, 6,5% no Japão, 5% na Dinamarca, França, Canadá, Irlanda, Singapura e Espanha. São os top 10 países. As empresas, a maior empresa dela ocupa 5,9% da carteira, o que eu acho bem interessante, não é nada muito concentrado. E então, mas Matheus, eu gostei dessa daqui. Eu compro ela, eu compro outra, eu comparo com a outra que a gente avaliou. Fique muito calma nessa hora. Vamos continuar a nossa busca. Temos aqui duas, VGT e XLK. Legal? Repare o seguinte, essas são duas ETFs de tecnologia, pelo nome delas, são focadas em tecnologia. E por uma não coincidência, empresas de tecnologia têm uma pegada muito mais sustentável, tanto por conta de onde elas vieram, o consumo de energia que elas têm, a visibilidade que elas têm como um todo, mas com uma nota de serem sustentáveis, acaba por chamar a nossa atenção. E vamos analisar aqui a XLK. Eu vou compará-la com a VGT, o código, VGT.
E vou comentar com vocês por que eu prefiro a XLK em detrimento da VGT e também aproveitar e vai também ensinar vocês como é que a gente compara. Legal? Olha só como ela é mais específica. Ela investe em empresas do S&P 500 de tecnologia. Legal? Ela tem a nota AAA ESG, que é a maior nota que tem. A taxa de administração dela é 0,1% ao ano. Ela tem menos empresas, tem 76 empresas, o que é um pouco abaixo do que eu gostaria, mas não tem nenhum problema investir em ETFs com menos empresas também, desde que elas cumpram alguns pré-requisitos. E lendo aqui o que ela faz de fato, ela é limitada, tá? Ela limita e tira pequenas e médias empresas da carteira, o que reforça, obviamente, que ela investe nas 500 maiores empresas. Então, ela é uma ETF focada em grandes empresas de tecnologia, com uma nota de sustentabilidade muito alta. Se for olhar aqui e compará-la com o próprio S&P 500, vocês vão reparar algo interessante. Se a gente for olhar, o XLK ele tem um comportamento, um retorno histórico superior ao VU, muito porque empresas de tecnologia na última década vieram valorizando mais do que grandes indústrias. Então tem total sentido o XLK ter uma rentabilidade superior ao VU. Ao longo de 5 anos, para você ter uma ideia, o VU rentabilizou 100%, ou seja, dobrou, e o XLK rentabilizou 210%, ou seja, mais do que triplicou. Agora que vem um dos problemas dele, que se a gente for olhar, 25% é a Apple, 21% é a Microsoft. Então, daí quase metade dessa ETF está em duas empresas. Eu acho um pouco concentrado demais nesse aspecto, mas para quem quer investir numa ETF que tenha um retorno superior ao VU histórico e em empresas com pega de tecnologia e sustentáveis, pode ser que caiba na sua carteira. A gente vai também fazer o cruzamento dela com o VU para ter o quanto que eles estão interpolados, tá? Vou fazer isso já então. A gente vai pegar aqui, por exemplo, nós temos o VU em carteira com a maior posição. Se eu for vir no XLK e clicar em Find Overlap, ele vai falar para a gente o quanto eles estão de fato interpolados, tá? Matheus, como é que você chegou nisso aqui? Esse site é o ETF RC de Research Center. Você entra nele, researchcenter.com, vem ETF Tools, Found Overlap, vai cair nessa página aqui. Olhem que interessante, tá? Muito cuidado. Vamos ler esse site aqui porque ele é muito importante, tem muita informação boa. Ele fala que 14,8% das ações do VU estão no XLK, mas 100% do XLK está no VU, o que tem total sentido, concordam? Visto que, cadê? Aqui, ó, que ele investe só dentro do S&P 500. Porém, o que importa pra gente é essa interpolação aqui, é esse o número que importa, que é a interpolação em peso. O que isso quer dizer? Que eles são 27% equivalentes. Para vocês entenderem melhor, a interpolação por peso, ela é simplesmente o quanto a carteira vai tender a ter um comportamento igual. Imagina que de repente você tem uma carteira com 10 empresas diferentes. Entre essas empresas você tem a Ambev. E a minha carteira tem só a Ambev. Concorda que a empresa que eu tenho, ela está 100% dentro da sua? Mas concorda também que o comportamento da minha carteira de uma empresa vai ser diferente da sua que tem 10? É exatamente isso que esse site mostra pra gente, o quanto a carteira tem um comportamento igual. No meu caso do exemplo que eu coloquei aqui de 10 empresas, assumindo que você tenha 10% em cada uma, a nossa carteira tem um comportamento 10% parecido, porque a minha é 100% Ambev, mas você tem 10 só nela. Quando a gente vem aqui pro site, se vir um pouquinho mais para baixo, a gente vê o seguinte, as duas ETFs têm Apple, legal? Só que a Apple no VU pesa 6,9%. A Apple no XLK pesa 25. Então, a interpolação, ou seja, o quanto elas comportam junto, é o 6,9. E ele faz isso para todas as empresas. Logo, elas não têm uma interpolação tão pesada. Para mim, acima de 40 começa a me incomodar. Bacana até aqui? Perfeito. Vamos lá. Mas, Matheus, na lista que você levantou aqui, a primeira é o VGT. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e digitar VGT nessa aba, ou olha só como esse site é maravilhoso, ele já te sugere comparar com as maiores. Se você clicar aqui, ele vai inclusive fazer uma comparação para você. A gente pode olhar aqui linha a linha. Vamos lá, o emissor da VGT é Vanguarda, que é o maior emissor que tem, então é um ponto para ela. A taxa de administração é a mesma. Quantidade de ativos, perdão, a quantidade de patrimônio é o mesmo. Quantidade de ativos, no caso o VGT, ele tem uma vantagem, tem mais ativos do que o XLK, o que é um ponto a meu favor. Eu ainda prefiro o XLK por alguns outros pequenos motivos. Um deles é um spread menor. Vamos pegar aqui o histórico de rentabilidade. A gente vê, mas aqui por algum motivo ele não puxou. Mas historicamente o XLK tem um rendimento um pouquinho superior ao VGT.
E para mim, eu invisto nele por causa do seguinte, apesar de ter mais empresas, não muda tanto, o peso das duas, as duas maiores pesam 40, que é a própria Apple e a Microsoft. E as duas primeiras é a Apple e a Microsoft, não mudando tanto o peso. Então, o impacto das 360 empresas na carteira, ele não é tão diferente. Se a gente for pegar aqui e fazer o overlap do XLK com o VGT, a gente vai ver que os dois, eles são praticamente a mesma coisa, 86% igual. Então não muda muito um contra o outro. Então eu vou no que eu gosto mais, que é no caso o XLK. Perfeito? E temos uma outra ETF também que não apareceu em nenhuma lista agora, que é a SUSA, tá? É a SUSA. O que a SUSA nos faz? Ela é uma ETF focada em empresas com políticas ESG como um fator crucial de decisão. Ela coloca em carteira as empresas com a maior nota ESG, do MSCI, que avalia as empresas ESG, com a maior nota, tanto que ela recebe o AAA, legal? A taxa de administração dela é 0,25, acaba por ser intermediária, mas na realidade ela simplesmente investe em empresas que têm o maior rating de ESG. Então tem toda a explicação do detalhe que ela faz aqui, mas o grande foco é ela investe em empresas com nota ambiental, social e de governança elevada. Tenta buscar empresas que irão perdurar no longo prazo. Se você assistiu a nossa aula sobre ESG, isso no longo prazo é muito mais lucrativo do que empresas aleatórias. Por óbvio, uma empresa com uma sustentabilidade, uma empresa com uma boa governança e parte social, ela tende a crescer muito mais que as outras. Tem 180 empresas em carteira. O retorno histórico dela, se a gente for comparar com o VU, ela é um retorno inferior, mas bem parecido. A gente vai ver por que daqui a pouquinho, tá? Na interpolação entre elas. Mas já de cara aqui, se for pegar as empresas que estão dentro, olha aqui, Microsoft 5%, Apple 4%, Alphabet, que é o Google 2,3%. Ela, a maior empresa, tem pouco, mas no caso da interpolação, se a gente for pegar o VU contra a SUSA, tem uma interpolação razoável, 44%, está meio que no meu limite. E então o que você faz, Matheus, nesse caso? Se o comportamento é parecido, a interpolação é alta. Das duas, uma, ou você não investe, você mantém só o VU na carteira, ou você investe menos. Se eu queria ter, por exemplo, 30% da carteira no VU e 30% na SUSA, eu não vou ter 30 e 30, eu vou ter, por exemplo, 20 e 20, porque eu sei que elas vão ter uma interpolação e eu vou estar comprando a mesma coisa duas vezes. Então é meio que esse o critério. Então eu vou investir um pouco menos na SUSA, porque ela tem uma interpolação bem alta com o próprio VU. Legal? Então, voltando aqui para o nosso site, se a gente for pegar e analisar todas aqui a rentabilidade histórica desde 2012, o vencedor de longe é o XLK, que rentabilizou 412%. Se a gente for olhar aqui o comportamento desse azul e desse roxinho, que é o VU e o SUSA, é extremamente parecido, visto que a interpolação é alta. E aqui em verde, no caso, a Earth, que nós vimos na parte de energia limpa, que é um setor que eu acredito muito e tem muito para rentabilizar. Legal? Então, o que a gente vai investir hoje são esses três ativos, o Earth, SUSA e o XLK. A gente vai adicionar essas três na carteira. E vamos agora para o nosso resultado do mês, que se eu fosse você, mesmo que você veio aqui só para pegar essa parte do ESG, da energia limpa e preço sustentável, eu não perderia, para você entender de fato como uma carteira se comporta na prática. Então, vamos lá. Abrindo aqui a nossa carteira, olha a nossa carteira como um todo, tá? Aqui em amarelo está a nossa carteira de investimentos. Como comparativo está aqui o Ibovespa, tá? Aqui está a nossa carteira em reais, e o Ibovespa em reais também, em vermelho. Olha que interessante, quando a gente começou a investir lá atrás, em maio de 2021, nós ficamos atrás do Ibovespa até julho, mês 7, e a partir de julho até o começo desse ano estávamos disparados, ganhando um rendimento de 18% positivo, o dólar subindo, o S&P subindo e a bolsa Ibovespa caindo. Chegamos a abrir 30% de diferença. E agora nós estamos literalmente empatados, nós acabamos caindo e o Ibovespa começou a subir. O que houve? A carteira ficou uma carteira ruim? Não, marquem aqui, ó, dia 5, né? Dia 5 do 1. No dia 5 do 1, se vocês se lembram, o dólar bateu 5,70. Se for buscar aqui dólar hoje, o dólar está 5,8, uma queda de mais do que 10%. Em cima disso. E o próprio S&P 500 também caiu 12%. Em meio a todas as incertezas, em meio à guerra, em meio à alta gigantesca de commodities. E isso tudo fez com que a nossa carteira fosse a rentabilidade de mais 18 para menos 7, quase empatando de fato com o Ibovespa, que a gente vai ver daqui a pouco. O que mostra que renda variável, pasmem, varia. E se a gente for vir aqui nos nossos ativos, individualmente, tá? Aqui está a distribuição de risco da nossa carteira, aqui maior concentração nas ETFs. As empresas que mais deram retorno para nós, a maravilhosa Costco do varejo, com retorno de quase 17%,
PSA, que Self Storage, um REIT, de aqueles galpõezinhos que você guarda as coisas, tem até programa da Discovery, que você abre lá e pode ter um carro dentro, um saco de bala. CMG, Chipotle Mexican Grills, preço de alimento. Well, REIT de saúde, sido pela Apple, VU, Festenal. Depois, só sangue nas ruas para baixo. A empresa que mais deu prejuízo para a gente, na verdade, tomou um preço menor do que o nosso preço atual. Nós compramos o Facebook com um tombo de 33%, a ETF que investe em games, obviamente muito volátil, a Monster, que não aconteceu nada com a empresa e ela tomou um tombo bem grande, a Disney, por óbvio, e assim por diante. VEL vale a pena o destaque, porque é uma ETF que investe no mundo, menos nos Estados Unidos, o mundo, a Europa, principalmente está sofrendo muito agora. Legal? Então, se a gente for pegar aqui e olhar o nosso Excel para comparar o que aconteceu no nosso mês, como está a nossa carteira, a gente vai chegar ao seguinte analogia. Essa aqui é a nossa carteira ideal, que a gente quer ter 1/4 em cada tipo de ativo, em ETF de estoques, ETF de REITs, estoques e REITs. A gente está defasado em ETF de estoques, por isso que eu mostrei para a gente aqui hoje essas 3 ETFs, a gente vai aportar nelas. Estamos quase empatados nos REITs, estamos com estoques acima da média que a gente aportou no último mês e os REITs estão equilibrados. Se for olhar uma olhada geral, a gente está com um prejuízo de 7,4%, o que bate com o estudo do Status Invest, um negativo de $70 praticamente. Vamos olhar aqui a nossa carteira. No mês de fevereiro para março, o mês de fevereiro inteiro, tivemos uma alta de 1,96%, enquanto o S&P teve uma queda de 4,84%, o Ibovespa em reais 1,64% e o Ibovespa em dólar 1,66%. Então a nossa carteira neste mês performou muito melhor do que o S&P, dando uma segurada na nossa volatilidade. Mas no global, nós estamos empatados com o Ibovespa, como a gente acabou de ver no Status Invest, que corrobora que os estudos estão de fato batendo. Legal? O S&P 500 continua com uma alta de 2,37% desde a nossa data zero e o Ibovespa em dólar com uma queda de 2,39%. Vale a seguinte ressalva, que o Ibovespa em reais caiu e o Ibovespa em dólar valorizou. Isso quer dizer o quê? Que o dólar caiu mais do que o Ibovespa. Ou seja, a bolsa perante o mundo se valorizou porque o real ganhou força perante ao dólar. Perfeito, pessoal? E onde vamos investir hoje? Vamos investir na SUSA com $18, um pouquinho menos nela, que a gente viu que ela tem uma interpolação grande com o VU. Vamos pôr $30 no EARTH, $30 no XLK e aportar $20 no VU, porque nós temos que sempre manter a maior posição no próprio S&P 500, apesar de ele estar em lucro na nossa carteira, e nós temos a maior posição nele. Isso é da nossa estratégia, como já conversamos, sobre investir sempre que é possível, sempre que é pertinente, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, porque elas tendem a ter um retorno muito interessante no longo prazo. Então vou pegar agora o nosso celular e vamos aportar o nosso aporte do mês. Aportar no aporte foi ótimo, né? Vamos lá. Então comecemos com a SUSA, nossa ETF de empresas ESG. SUSA iShares MSCI. Vamos lá clicar Buy, vamos comprar, anotado aqui, $18 dela. Legal, cadê o valor? Em USD. Vamos lá, $18. Vou colocar 18 aqui, vai que o zero na frente dá problema. Então, show. $18 de SUSA. Tudo certo e vamos lá. Comprando $18. Confirmei. Será que vai mandar ou convidar algum amigo? Como sempre mandam. Acho que hoje não. Então vamos lá. Segunda compra do dia. Earth. Muito legal o nome da ETF também, focada nas empresas de energia sustentável, energia limpa. Vamos lá. Agora vamos comprar em USD. Delas vamos comprar um pouquinho mais. Vamos comprar $30. O porquê a gente vai comprar esses valores já explicamos ao longo da aula. Então vamos lá. 30 doletas de Earth. Tudo ETF hoje, pessoal. Então vamos lá, continue. Vamos aí. Foi? Por que não está dando continuar? $30. Eu estou comprando 60 vezes a mesma coisa, acabou o dinheiro? Não está mudando de novo. Vamos vir para cá, $30. Ok. E continuar enviando a ordem. E enviar. A gente estava na frente o gravador. Então, boa, já compramos também a segunda, que foi a Earth. Vamos comprar agora a XLK. Mateus, eu gostei mais da VGT, não tem nenhum problema. O comportamento delas é extremamente parecido. Não vai mudar quase nada para você no longo prazo, mas você tem que escolher uma das duas. Eu escolhi usando os critérios que nós vimos hoje, beleza? Então, mais 30 doletas na XLK, enviando a ordem.
e compramos também. E agora com o saldo residual, nós vamos aportar no que ouso dizer que é o melhor ETF da história das ETFs, que é o VU. Cadê o VU aqui? Ó? Solta ele aqui. Vamos comprar o VU e colocar aqui o restante. A gente tem 20,64. Consigo colocar 20,60? Acho que eu consigo, né? Comprar 20,60. Continuar. Enviar ordem. Ordem enviada. E fechado. Fechamos as compras de hoje. É isso aí. Então, pessoal, espero que tenham gostado da aula de hoje. Vejo vocês na próxima. Um abraço.